Olá, pessoal! No Spiritcast de hoje, o grupo do Espiritando propõe-se a conversar acerca do controle sobre a vida. Nesse bate-papo, a partir de situações da vida cotidiana, tentamos refletir se somos donos dos nossos atos ou se apenas podemos vivenciá-los assistindo às nossas intencionalidades. Vamos conferir? E aí? E o dia de hoje? Ocorreu tudo como planejado para vocês? O meu não. O meu dia ocorreu tudo como não planejado. Queria ir para a praia. Já os meninos planejaram a piscina, marcaram piscina, né? Todo mundo se arrumou para o café no condomínio e de repente amanheceu o dia completamente chuvoso e não teve piscina nem café. O café foi transferido para um outro local, que não próximo à piscina. E aí, quem controla? E à tarde, depois do almoço, estava planejado ir num barzinho, porque o dia melhorou, né? A tarde melhorou. Aí peguei no sono, levantei já 4h30. E como foi que as crianças vivenciaram o não ir para a piscina pela manhã? Elas não se conformaram, né? Elas não entendem. Elas querem a vontade satisfeita. Até arrumar outra ocupação, ficaram insatisfeitas, né? E a gente é criança assim o tempo todo, né? Isso. Só mudam os motivos, né? Só mudam as vontades de se realizar alguma coisa. O povo agora está dando para rezar para terminar a guerra aí. Faz parte, né? Do controle aí. Hoje eu estava assistindo agora à tarde um orador espírita se lamentando, né, sobre a guerra. E aí ficava relembrando a Segunda Guerra Mundial e todas as questões que aconteceram. E é impressionante como algumas vertentes, né, espíritas, elas só conseguem enxergar a dor, sendo que seria, né, um dos segmentos religiosos que mais compreenderiam o porquê, né, das situações. E aí ele fazia esse paralelo da Segunda Guerra com o que está acontecendo hoje na Europa, no leste europeu. Bem nesse incentivo que Gilene está falando, né? De todo mundo orar para que a guerra cesse e as pessoas, né, parem de ter aquela aprovação, né? E isso linka com a ideia do controle, né, que a gente está tentando conversar hoje, porque é como se Deus estivesse dormindo e por um cochilo dele ele deixa os filhos brigarem, né, e deixam os filhos se matarem de modo completamente aleatório e ao acaso. E é isso, né, a gente fica o tempo todo nessa roupagem humana tentando ter controle sobre tudo, como se não existisse um controle que é maior e que sabe exatamente, né, onde as coisas vão acontecer, para quem vai acontecer e o porquê vai acontecer. Isso. Então alguém tem que fazer alguma coisa, né? O mundo está perdido, o mundo está desgovernado, o universo não tem controle. Então alguém tem que fazer alguma coisa, vamos correr, né? Vamos controlar o que está de errado e consertar tudo. Alguém tem que fazer alguma coisa, não é isso? É assim que se pensa, né? Inclusive, como você colocou, o próprio segmento espírita que mostra a vida após a morte, que não existe morte. Ou será que, no fundo, essa preocupação com a guerra não é preocupação consigo mesmo? De que isso aumente por lá e termine vindo para aqui me fazer mal? Talvez, né? Isso eu acho, sim, é o que é mais grave. Quer dizer que isso não é errado, né? Tudo que acontece tem seu propósito, tem que existir. O que a gente está discutindo aqui é justamente isso, né? Que controle a gente tem com a nossa consciência relativa? Que controle a gente tem do universo? É só isso, não aqui tem uma religião ou outra que busca isso, que busca esse controle. O problema é de cada um, né? Cada um tem a sua verdade, então tem que viver ela. Tal como a guerra, o ato, né, de se ajoelhar ou de convocar os irmãos para orar, são atos da vida. O que importa é o que vai no coração.
E a questão do controle, ela se baseia em quê? Essa ilusão do controle, né? A gente abriu essa conversa com a seguinte constatação de todos aqui. Uma unanimidade. Tudo que aconteceu hoje divergiu exatamente do que planejamos no momento anterior. Então a pergunta que fica é, a ilusão do controle, ela é nutrida, ela se base em quê? Acho que na ideia, primeiro, do eu, né? Do eu faço alguma coisa, na própria ilusão de que estou no mundo, né, material e que aqui eu sou dono das ações. Tal ilusão de ser um agente da ação se baseia basicamente em se nutrir do resultado da ação. Não importa qual seja a ideia, o indivíduo ele vai querer controlar por ter uma vontade de conquistar, de almejar alguma coisa, ou vai controlar pelo medo de que aquilo que ele quer ter não aconteça. Que seria um pouco essa ideia da intencionalidade, o fruto, o resultado da minha ação conversa, né, com isso do que eu estou, né, intencionado ao aceitar o pensamento e o ato como sendo meus. Aceitar o ato como sendo seu, eu diria até que seria um momento talvez posterior, o momento seguinte, né? Eu não estou nem trabalhando com essa ideia, mas mesmo o indivíduo que vive a ilusão do eu, se ele se questionar, tem uma coisa muito simples que o afasta dessa grande felicidade que vai resultar do seu controle. Uma coisa só, que a coisa aconteça. E aí, como não acontece, e o indivíduo não teve esse processo meditativo, vamos dizer assim, esse processo introspectivo, esse objeto de prazer, esse suprassumo que ele tanto almeja conquistar, se torna a causa do seu sofrimento. No final das contas, é basicamente lidar com o que acontece. Porque o indivíduo que vive a ilusão do controle, ele não vive o que acontece. Ele está tão preocupado no seu planejamento, no seu controle, na sua possessão em definir o seu próprio destino, que ele nem vê a vida passar. E aí quando de repente a vida, quando dá de cara com ele, ele não sabe de onde veio um tapa. Meu Deus do céu, o que aconteceu? A gente entende, né, que são os tempos finais e por isso todas as provações elas se intensificam, né? E eu nunca vi tempos em que estivesse tão disponíveis aí para todos essa questão do controle associado ao planejamento, que é um pouco isso que você está falando, né? Eu passo, né, a planejar tanto o que eu quero da minha vida que eu nem vivo os dias mais porque estou lá preso ao futuro. E a quantidade de planners que se vende hoje, né, de calendários para as pessoas marcarem o que elas precisam fazer a curto, médio e longo prazo. Então, parece que por ser, né, os últimos tempos, existe uma proliferação grande de modos de existência, né, na humanidade que intensifica, que valoriza essas pessoas e esses sujeitos que planejam, né, que traçam a sua própria vida o tempo inteiro. Isso é interessante, porque se o indivíduo ainda tivesse em comunhão com o fato, com o acontecimento de planejar, ele estaria pleno, estaria em paz. Mas a questão é que ele vive aquele acontecimento almejando que se logre êxito no planejamento. Ou seja, ele não vive o planejamento, ele vive o sonho de que o planejamento dê certo. Ou seja, nem com o planejamento ele está em comunhão. E colocando mais particularmente no meu caso, nesse contato com a dor, né, nas minhas indas e vindas, porque o ser humano tem que cumprir o papel dele de ir ao médico. Se ficar bom ou não, é uma outra coisa. Né? A gente não tem essa programação, a gente vai. E eu recebi o título deles, de alguns deles, de "O Senhor é muito determinado", impressionado com a minha determinação de seguir criteriosamente o que se determina para
fisioterapia, isso, aquilo. E o que ocorre hoje, né? Depois de toda essa programação, de toda essa determinação, eu vivo um ciclo de piora, melhora, piora, melhora. E aí, onde é que está o controle meu? Onde é que está o controle médico dessa enfermidade? Ou existe um controle único para tudo? Isso é uma prova do não controle. A gente não tem controle sobre nada, pelo menos eu presencio isso, né? Eu vejo isso. O ser humano tenta controlar isso para obter fama, o ganhar, obter o elogio e ter prazer, né, de estar intervindo pela paz no mundo. Quando se sabe que tudo isso foge completamente ao controle. O problema não é o planejar, o problema é o meu vício em que o planejado aconteça. Por vezes a gente tem aquele dia perfeito, né? Que a gente planeja, hoje eu vou resolver esse problema, vou sair, vou ao banco, e ao deitar a cabeça no travesseiro a gente sente aquele orgulho, né? Aquela satisfação, que tudo que a gente planejou para resolver naquele dia aconteça. O problema é eu, no minuto seguinte, me viciar em que meus dias sempre deem certos, ou que minhas viagens sempre aconteçam como eu planejei, ou que toda vez que eu planejar vai acontecer. Então, cada vez mais eu vou me viciar, né, nessa conjunção aí, planejar e acontecer. Quanto ao que a gente estava falando, como o Juliano colocou, o ser humano, por natureza, ele é egóico. A natureza dele é egóica. Então, ele quer ganhar, ele quer ter prazer, ele quer elogio e quer ter fama. Essa é a natureza do ser humano. E a gente sabe, ao mesmo tempo, que não existe um ser humano na Terra que tenha uma vida dessa. Não há País das Maravilhas aqui. O universo conspira assim, para mostrar para a gente que a nossa vontade é contrária à vontade de Deus. Se fosse pela vontade humana, seria um país da maravilha. Nada de doença, tudo é festa, tudo é coisa boa, tudo é bom. Não é assim que a gente vive. Absolutamente não é. Se a gente tivesse a capacidade de controlar a vida, não sei se teria gente passando fome, por exemplo. A pessoa quer comer, por que ela não está com comida na mão? Não sei. Não sei se teria tantas pessoas desabrigadas querendo um teto. A pessoa quer um teto. Por que não tem? Então, assim, bom, né, é a minha forma de ver, pelo menos. Chega um ponto da vida que se a gente não tem compreensão, a gente pelo menos se cansa, né? Como eu vejo. Pelo menos se cansa. A gente vê, planeja, faz a estrutura, a planilha, o roteiro, e não acontece. A outra pessoa se esforça, não sei o quê, parar, ela faz a labuta dela e não chega lá. Aí, de repente, uma pessoa que não fez nada, num estalo, a pessoa consegue tudo que aquele que planejou gostaria de ter. Eu não sei, eu acho que é uma mera questão de constatação da vida, sabe? Deixar um pouco de olhar para o que a gente imagina ou deseja, olhar para a vida. Tá aí.